Paz e graça a todos. Venho mais uma vez, através de um vídeo, trazer uma rápida meditação da Palavra de Deus para nossos corações. Vamos meditar hoje a respeito da palavra santificação. Santificação, da raiz santidade. Nós vamos meditar nela, segundo as Escrituras, e as suas fases, para compreendermos melhor esta palavra. Vamos usar como tema, ou como texto, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note que a santificação ela é algo necessário, temos que tê-la, porque sem a mesma ninguém, absolutamente ninguém verá o Senhor. Então há uma necessidade de uma compreensão melhor a respeito da santificação. Logicamente, se nós formos consultar o dicionário sobre a palavra santificação, nós vamos entender que se santificar é o processo onde a pessoa adquire a santidade, Santidade em relação ao contexto que vivemos, a separação das coisas que nos separa da santidade, e temos que nos separar destas coisas. Mas o que eu vim falar neste vídeo introducional é a definição de santificação. Porque se nós jogarmos essa palavra santificação ao léu do entendimento, nós vamos fazer várias conjecturas e várias ilustrações com respeito à santificação e não vamos chegar a uma definição. Se eu digo só vai para o céu quem é santificado, quem se santifica, está correto. O que eu posso fazer para me manter em santidade? Quando eu aceito a Cristo, eu tenho a santificação. Entenda, eu sou santificado. Então, todos os processos e essas explicações, elas são geradas devido a perguntas. Chegaram uma vez e perguntaram para mim: quando eu aceito a Cristo, imediatamente eu estou santificado, estou apto ao céu? A santificação, a partir do momento que eu aceito a Cristo, eu não preciso fazer mais nada, porque ali eu estou santificado. O que é santificação? Se santificação eu tenho que descer ao túmulo, ir lá, como será? Eu estarei santificado? Então, essas perguntas que chegaram até mim, os irmãos me questionando, lógico, com respeito a este assunto, veio essa necessidade de fazer esse pequeno vídeo para tentar explicar a santificação nas suas fases, tá certo? Então nós vamos colocar assim: existe a santificação posicional, existe a santificação progressiva e existe a santificação real ou final, por assim dizer, certo? Como já falei, santificação é o ato de viver em santidade. Então, santificação posicional, primeira meditação. Posicional já está dizendo no posicionamento, no momento em que eu aceitei a Cristo, naquele momento, quando agora eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador. A gente pode ver Romanos capítulo 10, versículo 9, que diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Ele ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Então, naquele momento que eu confesso a Cristo como meu Senhor e Salvador, eu sou santificado posicionalmente. Se por um acaso uma fatalidade me aconteça na minha confissão, e ali eu tenho uma parada cardíaca e morro, acontece algo do tipo, então naquele momento eu fui santificado e com certeza eu entrarei até as mansões celestiais.
verei o Senhor, como diz o texto. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, aquele momento do meu posicionamento de santidade e aceitar a Cristo como meu único e suficiente Salvador, se naquele momento eu partir para a eternidade, com certeza verei o Senhor, serei salvo. A Bíblia relata a história de um dos ladrões que estavam com Jesus na cruz. Aquele homem, ele se arrependeu ali no ato da crucificação, já não dava mais tempo ele fazer nada. A única coisa que ele fez foi olhar para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim por detrás do teu reino. Jesus olha para ele e diz: eu digo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, porque eles morreriam depois daquela fala alguns minutos depois, ou algumas horas depois. Então, com aquela confissão, Jesus quis dizer que ele estava santificado posicionalmente, reconheceu o seu pecado e agora pediu reconciliação com Deus através de Jesus, pedindo para que Jesus se lembrasse dele quando entrasse no reino. Jesus afirmou: hoje estarás comigo no paraíso. Tá certo? Então, o nome desta ação da santificação, que eu dividi em 3, é santificação posicional, o ato de confessar Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida. Pronto, passa esse momento, vem o segundo, que é santificação progressiva. Progressiva já está falando de progressão, então é uma coisa que tem continuidade. Ou seja, se naquele ato ali da crucificação aquele ladrão tivesse a oportunidade de se salvar fisicamente, ter o perdão das autoridades, ele descer da cruz e dar continuidade à sua vida, então ele teria agora que passar pelo processo de santificação progressiva. O que isso quer dizer? É o ato de renunciar a mim mesmo para mim ir até Cristo. Embora eu tenha me santificado posicionalmente, logo em seguida eu tenho que me santificar progressivamente, né? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz e siga-me. É um ato progressivo de renúncia. Temos que renunciar todos os dias à nossa velha natureza. Você imagina só, uma pessoa tem uma vida toda, até os seus 40 anos, eu estou aqui conjecturando a idade, até os 40 anos vivendo no pecado, na prática do pecado, mentira, prostituição, bebedeiras, vícios e tudo mais. Aceita Cristo agora, é santificado posicionalmente. Então agora ele vai entrar na santificação progressiva. Aquele hábito de viver no pecado, de falar o que vem à boca, né, sem nenhuma responsabilidade se vai afetar alguém, ou tomar decisões precipitadas e prejudicar pessoas, prejudicar a si mesmo, ter um temperamento bastante agressivo e agredir pessoas. Aquilo vem se vivenciado por ele há 40 anos. Não é da noite para o dia que ele vai se libertar no seu corpo daquilo. Então entra a santificação progressiva, é o ato de todos os dias nós estarmos lutando contra a nossa velha natureza. O apóstolo Paulo, ele explica isso em Filipenses, né? Ele diz que ele era um dos piores, que não era considerado nem ser chamado de apóstolo, mas ele era um apóstolo pequeno, devido ao seu ato de ser zeloso pela religião. Ele era fariseu, zeloso, e perseguia a igreja. Ele tinha todo um conhecimento, toda uma estrutura religiosa vivenciada por ele desde sua infância, até o dia em que ele aceitou a Cristo no caminho de Damasco. Então, ele diz que tudo aquilo que ele tinha como precioso, como sabedoria, como coisas grandes e zelosas, que ele o fazia achando que estava fazendo a Deus,
ele considerou como esterco. Veja, algo que não vale nada, só serve para ser jogado fora. O que valia para ele agora era a sua nova vida em Cristo. A ponto dele dizer, olha, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque no ato da santificação, o Senhor que nos conhece vai nos dando força, fortalecimento para renunciarmos os pecados. E quando me refiro a pecado, não me refiro a indivíduos. Tem gente confundindo pecado com indivíduo. Não, o indivíduo é o pecador. O pecado é a prática de algo que não agrada a Deus. Então é uma prática, pecado é uma prática, não são indivíduos, ok? Então ele tinha toda uma vivência na prática, agora ele renuncia tudo por Cristo, a ponto de ele dizer, olha, a circuncisão, que era um pacto dos judeus com Deus, né? A circuncisão nada é, a circuncisão agora é em Cristo. Quando eu aceito a Cristo, eu me circuncido no sentido figurado para o mundo. Já o mundo não tem mais aquele domínio sobre a minha vida, agora eu vou viver para Deus. Então, isso não é uma coisa fácil, principalmente quando diz respeito a vício, quando diz respeito a temperamento, né? Até a índole da pessoa. Então, tudo isso tem que ser trabalhado. O Espírito Santo, naquela hora, ele, quando eu digo sim para Jesus, eu sou santificado posicionalmente, o Espírito Santo agora começa a fazer moradia na minha vida. E esse proceder de santidade, de santificação, ele vem começando de dentro para fora. Então não é de fora para dentro, é de dentro para fora. As convicções, as renúncias, novos pensamentos, a mente de Cristo, tudo aquilo vem nascendo de dentro para fora. E não é uma coisa fácil. O Espírito ele vai alcançando áreas que para mim é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então ele vai me transformando de dentro para fora. Meu temperamento, minha forma de falar, né? As decisões precipitadas que tomava, e agora eu vou meditar e tomá-las com a devida preocupação, zelando pelo meu testemunho. Então, quando eu começo a identificar que isso está acontecendo na minha vida, eu entendo que eu estou me santificando. E não para, irmãos. Para nossa surpresa, ou surpresa, o ato de se santificar progressivamente é até que a morte ou o arrebatamento nos separe desta terra. Enquanto eu estiver nesse planeta, habitando este corpo, a santificação progressiva tem que estar todo o tempo em alta, eu tenho que estar vigiando em todo momento em que eu estou nesta terra, para mim não pecar contra Deus. Então é uma vigilância tremenda. Jesus disse, vigiai e orai, para não caíres em tentação, que a carne, o espírito está pronto, mas esta carne fraca. A carne se refere à alma, né, que está mandando aos comandos para a carne. É a alma que comanda este corpo, né? Se desligar a alma sair do corpo, o corpo ele desliga, ele para de funcionar, porque não tem mais comandos. Então quem comanda é a alma. Então quando Jesus se refere o espírito está pronto, mas a carne é fraca, está se referindo à alma, à velha natureza. É ele, é a alma que comanda o corpo. Então é uma luta diária, porque dentro de nós tem uma velha natureza. Alguns acontecimentos do passado que ficaram gravados, e a alma vai buscar informações, né, a respeito de assuntos e se depara com aquelas vivências do passado, e às vezes quer trazer à tona, né,
quer trazer à tona. Então a função de santificar-nos é buscarmos a Deus para que estas coisas elas sejam amortecidas em nosso coração. E a palavra de Deus ela nos dá um conselho tremendo a respeito disso, é dizer, olha, tragam à sua memória aquilo que te dá esperança. Não traga à sua memória aquilo que te faz ser tentado, que faz com que você sinta desejo do pecado novamente, mas traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Então você veja a necessidade da meditação da palavra, da oração a Deus, do jejum, do momento de estarmos com Deus e de termos assim, uma estreita comunhão com Deus, porque a carne ela é fraca e todas as coisas que aconteceram estão armazenadas dentro de nós e tem que estar amortecido pelo conhecimento de Jesus. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, santificação posicional é a confissão a Cristo, sou santificado posicionalmente. Santificação progressiva é o ato de estar lutando continuamente contra a minha velha natureza e trazendo Deus para mim, me fortalecendo com Deus. Eu sei que Deus está aqui agora pela Bíblia, eu sei que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora eu estou sentindo Sua presença? O que eu estou fazendo para sentir Sua real presença na minha vida? Só tem uma forma: comunhão com Deus. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite, orar constantemente, falar com Deus e fazermos sacrifícios de jejum para nos fortalecer na presença de Deus. E santificação real, respondendo a pergunta de como seria depois da sepultura, porque alguns dizem que quando a pessoa morre, ele se acabou, deixa de existir. Mas a Bíblia diz que quando o homem morre, o seu corpo vai para o pó, o seu espírito vai para Deus, e a alma será depositada ou no inferno ou no paraíso de Deus. Então, esta santificação real, acontecendo esses dois fatores da santificação aqui em cima, na terra, posicional e progressiva, e elas estando em alta, em dias, como podemos assim dizer, a santificação real será realmente real, porque passando deste plano terreno para o plano espiritual, lá só entraremos em uma destas duas portas, céu ou inferno, se aqui tivermos nos santificado a Deus, tivermos feito esses dois tipos de santificação, porque depois da morte segue-se o juízo. Então, segundo o Apocalipse, capítulo 6, a alma, que é a parte imaterial do homem, ela é depositada debaixo do altar de Deus, que está situado no paraíso. Está lá depositada, aguardando o dia da ressurreição dos mortos, onde todos os mortos serão ressuscitados, receberemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, santificados, imortais, e não teremos mais necessidade de ficarmos lutando contra o pecado, porque naquele momento será santificação real, eterna e para sempre. Espero ter respondido esses questionamentos em relação à santificação e que Deus em Cristo possa nos abençoar e que possamos sempre crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.